Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do grande Papa São Dámaso. São Dámaso viveu no final do século IV, numa época em que a Igreja vivia grandes conflitos. Foi ele, só para colocar aquele que é o ato mais famoso pelo qual ele é conhecido, foi ele quem designou e pediu a São Jerônimo que revisasse a tradução latina da Bíblia para ter o texto que a Igreja usou durante séculos, que é a Vulgata. Então, a Bíblia em latim, a Vulgata. Então, mas vamos por partes, olhando a vida de São Dámaso. Em primeiro lugar, São Dámaso nasceu possivelmente, não há certeza, mas possivelmente nasceu no território onde hoje é Portugal. Pode-se dizer que ele é português, de uma certa maneira, embora é evidente, a língua portuguesa não existia nessa época. Ali era a área da Lusitânia, não é? E não existia Portugal tal qual nós o conhecemos hoje, mas eram aquelas populações que viviam ali, não é? Antes da invasão dos visigodos, etc. Mas São Dámaso teria nascido em Portugal, mas desde cedo veio para Roma. Um fato curioso é que São Dámaso é filho de um sacerdote, de um padre, de um presbítero, mas não de forma pecaminosa. Naquela época, no início da Igreja, a Igreja ordenava homens casados, desde que depois da ordenação eles vivessem o celibato, não é? Então, é importante nós recordarmos que no início da Igreja, como foram os primeiros apóstolos, a Igreja não tinha somente jovens que viviam o celibato, como nós hoje temos nos seminários, que são formados, né, na castidade desde cedo para depois serem ordenados padres. Não. A coisa era feita de outra maneira. Jesus mesmo diz: quem deixar pai e mãe, mulher e filhos, casas e campos. Então, homens que se convertiam, não é? Que eram escolhidos para uma vida de dedicação a Cristo, renunciavam ao matrimônio. É evidente que aqui se supõe o acordo da própria esposa, né? Ou seja, a esposa também se convertia, a esposa também dizia, isso mesmo, vá, se dedique a Jesus. Então, o homem vivia o celibato, não é? A esposa também, dali para frente, de tal forma que eles não mais conviviam, não mais coabitavam juntos. Nós temos sinal disso em vários concílios e sínodos locais. Por exemplo, o famoso sínodo de Elvira, na Espanha, que dá punições para o padre que engravidar a própria esposa. Ou seja,
porque se engravidou é sinal de que estava rompendo a regra do celibato. Então os padres eram celibatários desde sempre, embora fossem casados. E na cabeça de alguns historiadores parece uma contradição, e por isso, em alguns livros de história, vocês encontram esse grande equívoco de que, no início, os padres eram casados, a igreja aceitava padres casados, etc, etc. É verdade, mas o celibato também é desde o início, ou seja, os padres casados eram celibatários. Uma confusão na cabeça das pessoas. Aproveito para explicar isso, porque é importante nós enxergarmos que o celibato sacerdotal vem desde o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, embora os homens fossem casados. Por contraditório que isso possa parecer aos ouvidos de quem não entende o direito canônico. Existem provas abundantes de que essa era a regra desde sempre. O Concílio de Nicéia, de 325, por exemplo, faz uma lista das mulheres que podem morar na casa de um padre. Então, pode ser a mãe, uma tia, mas não a esposa. Pois bem, São Damaso, então, era filho de um presbítero, de um padre chamado Antônio, que desde cedo era padre lá em Roma e trabalhava numa igreja dedicada ao mártir São Lourenço, e hoje é a igreja de São Lourenço em Damaso, lá em Roma. Ele foi escolhido para ser papa, para ser o bispo de Roma, numa época em que a igreja vivia a grande controvérsia com os arianos, ou seja, um grupo de hereges que diziam que Jesus era divino, mas Jesus não era Deus. Jesus era uma criatura celeste que veio e se encarnou no seio da Virgem Maria. Mas essa criatura é celeste, é divina, mas não é Deus, não é eterna. Houve um tempo em que Deus não tinha um filho. Lá na eternidade, então, de repente, Deus decidiu gerar um filho, que é o Verbo, e essa criatura, esse que foi a primeira das criaturas, se encarnou no ventre da Virgem Maria. Essa era a heresia ariana. Essa heresia foi condenada no Concílio de Nicéia em 325. Nós estamos comemorando 1700 anos desse concílio. Esse ano, o Papa Leão XIV foi à Turquia exatamente para comemorar, esses 1700 anos. Pois bem, acontece que, embora Jesus tenha sido declarado verdadeiro Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Embora Nicéia tenha declarado isso, durante 60 anos, a igreja viveu um conflito enorme. De tal forma que a maior parte dos bispos se tornou herética, hereges, arianos. Somente um pequeno grupo fiel permaneceu, atestando que Jesus era verdadeiramente Deus, atestando a fé de Nicéia. Foram 60 anos de conflito. O Papa que veio antes de Damaso, chamado de Libério, é o primeiro Papa não santo. É o primeiro Papa não canonizado santo. Você pega toda a lista de papas, desde São Pedro, São Lino, São Anacleto, São Clemente, etc. Todos eram santos, de repente, Libério. O que Libério fez de mal? Libério quis contentar a todos, quis fazer uma fórmula moderada e realizou atos ambíguos com relação à defesa da fé. Por isso não foi canonizado, exatamente por causa dessa sua fraqueza. Com a morte de Libério, foi então eleito Damaso. São Damaso, desde o início, então,
se pôs imediatamente a defender o dogma de Nicéia. Jesus é Deus verdadeiro. E com isso, começou a usar o seu poder pontifício. São Damaso é um dos papas que mais tem clareza do seu poder. Então, ele destitui o bispo de Milão como herege, como ariano, e não reconhece ele como bispo. Embora o bispo não tenha obedecido nada, mas em todos os casos destituiu. E logo depois, quando é eleito o sucessor do bispo de Milão, o novo bispo, Santo Ambrósio, se une ao Papa e formula, e coloca a fórmula, ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. De tal forma que dali para frente, né, se começou uma campanha de destituir todos os bispos arianos de suas dioceses e colocar bispos católicos, bispos que aceitassem o dogma de Nicéia. Tudo isso foi providencialmente também muito apoiado pelo imperador que foi eleito, Teodósio I, que declarou, não é? Lá, convocou um concílio, o concílio de Constantinopla, né? Por isso o nosso credo, aquele credo cumprido chama-se Niceno, de Nicéia, Constantinopolitano, Constantinopla, em 381, que diz que o Espírito Santo é Deus, não somente Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Combatendo finalmente essas heresias e atestando a fé trinitária, que é a fé católica. O triunfo da fé trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Dali para frente, então, se começou a destituir todos os bispos que negassem isso e colocar com clareza a fé católica. Portanto, São Damaso, esse grande herói da fé, que usou o seu prestígio, sua autoridade, a autoridade do bispo de Roma, para organizar a igreja na fé. É muito importante nós compreendermos isso. A função principal de um papa, a função principal de um bispo é nos dizer a fé da igreja, a fé dos apóstolos, a fé de 2000 anos, a fé que não muda, a fé de sempre. A nossa salvação, a nossa pertença à Igreja Católica depende de estarmos unidos ao Papa e a esse corpo episcopal, esse colégio episcopal, que vem desde o tempo dos apóstolos, professando a mesma fé há 2000 anos. Essa é a fé da Igreja. Essa fé não muda. Podem vir todas as potências, como aconteceu na época de São Damaso, né? Imperadores, bispos, polícia, o que for, todos contra a fé, aprisionando as pessoas, né? Matando as pessoas, permanecer firme na fé. Compreender que nós que nos apegamos tanto ao dogma da fé, fazemos isso porque sabemos que o conteúdo que está sendo defendido pelo dogma é um conteúdo da nossa salvação. São Paulo disse, mesmo que aparecesse um anjo pregando um evangelho diferente daquilo que eu preguei, não sigam esse anjo. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o de sempre. E aqui São Damaso, então, é esse grande defensor da fé para atestar o evangelho de sempre, a fé da igreja, a fé ortodoxa, católica, sem heresias, na nossa fé na Santíssima Trindade. Com isso ele contou com a ajuda de outros santos, como São Jerônimo, como Santo Ambrósio, né? Mas aqui nós vemos então com grande gratidão a presença desse Papa. Vamos aplicar isso um pouco, essa lição de história à nossa vida, fazer alguma coisa de concreto para a gente levar para casa. Todos nós
somos chamados a meditar, a rezar com aquilo que é o conteúdo da nossa fé. É importante nós recordarmos que a oração cristã não é como as meditações orientais, meditação zen budista, yoga, essas coisas que tentam levar a pessoa a meditar sobre o nada. Ou seja, sem conteúdo, não pensar em nada. Nós, quando rezamos, nós pensamos em algo. E pensamos naquilo que é o conteúdo da nossa fé. E o conteúdo da nossa fé está atestado claramente no catecismo, nos dogmas, naquilo que é o dogma da fé. Muita gente não se dá conta disso. Então pessoas com dons proféticos, carismáticos às vezes, vêm dizendo coisas. Eu recebi uma revelação. Nós, católicos, não damos bola para essas revelações, a não ser que elas estejam de acordo com aquilo que é o dogma da fé. O dogma da fé. E a nossa meditação, a nossa oração, precisa buscar conteúdos que estejam atestados dentro desse dogma. Nós não podemos crescer espiritualmente, não há verdadeiro crescimento espiritual na oração, se nós vamos nos aventurar por novidades. Entende? Tem pessoas que gostam muito de novidades. Tem uma aparição em algum lugar com uma novidade de alguma coisa que ninguém nunca ouviu, a pessoa fica fascinada com aquilo. Mas a alma católica, o espírito católico, se volta muito mais para aquilo que é o certo, que é o seguro, que é a fé apostólica, que é a fé de 2000 anos, pela qual nós temos que estar dispostos a derramar o nosso sangue para defendê-la. É nesta fé que a gente medita. São esses mistérios, é ali que Deus brilha a sua luz. É ali que acontece o alimento espiritual. Então, todas as vezes que formos rezar, tenhamos muito cuidado, muito zelo, para que os livros de oração que a gente usa, os livros espirituais, as meditações que a gente faz, venham de autores comprovados, de pessoas que nós temos a fé comprovada, que foram analisados e aprovados por aquilo que é a tradição dos santos doutores, dos papas ao longo dos séculos. Não façamos da vida de oração, das nossas meditações, aventuras a partir de novos segredos, aparições e visões. Gente, nós, católicos, quando ouvimos falar dessas aparições, nós devemos sempre manter uma sábia e santa prudência. Não ser levados em espírito de curiosidade, mas existe um sadio ceticismo. A gente primeiro vê se está de acordo com o dogma da fé. Se tem alguma coisa ali que não está conforme o dogma da fé, o católico já sente imediatamente uma suspeita, uma repulsa, uma coisa que vai contra. Por mais que estejam dizendo que acontecem milagres. Está prevendo o futuro. Não é? O diabo também faz essas coisas. Então, vamos nos colocar diante de Deus, pedir a São Damaso, nesse momento em que nós preparamos o Natal, que nós estejamos prontos a derramar o nosso sangue para atestar que aquele menino que nasceu em Belém é verdadeiramente Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.